Tem muita cidade que eu não conheço e essa aqui é mais uma, Alto Paraná. Esse é o equipamento do Paulo. Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Um equipamento muito bem embrulhado. É um VR158, tá sem um lacre. Vamos proceder com os testes aqui, ver como é que tá o funcionamento da máquina. Esse equipamento está com algum problema no VCO. Em dado momento a frequência começa a disparar, em outros momentos mostra a referência do frequencímetro. Então tem que ver o que está acontecendo para a gente poder avaliar. Não tem como fazer os testes iniciais. A primeira vez que eu tive acesso a essa PCB, eu não vou falar do layout aqui do painel não, mas a essa PCB eu tinha 18 a 19 anos, quando o Johnny ele trouxe para mim dos Estados Unidos um Cobra 148 FGTL DX+. Se você não sabe qual que é esse equipamento, eu vou postar uma foto aqui para que você possa ver do que se trata. A PCB, a placa de circuito que vem nesse rádio, ela é original, é um projeto Cobra. Cobra 148 FGTL DX+. Essa foto que eu te mostrei entre uma parte do vídeo e outro. Então, você nota que tem os mesmos bancos de canais, só que essa placa aqui não era exatamente a mesma placa que estava no Cobra, porque o Cobra ele foi precursor do 158. Só que do primeiro 158. Como assim? Cheguei no rádio agora, eu não estou entendendo nada. Olha só, esse rádio aqui que você está comprando agora no mercado, já é MOSFET. O que é MOSFET? É uma saída que te possibilita uma potência maior. A saída de som você encontra em qualquer lanchonete que vende coxinha. É uma saída de som muito comum mesmo, muito barata. Regulador de tensão vende ali na padaria. É tudo muito fácil de achar no comércio, entendeu? Já o primeiro 158, a saída de som é 7222, é mais difícil de achar, ele é um pouquinho mais caro. O regulador de tensão, ele também é mais ou menos da mesma linha do novo, mas é um pouquinho mais complicado. A saída são transistores bipolares, que além de não darem o mesmo rendimento do MOSFET, eles são bem mais caros. Então, os primeiros equipamentos da Voyager, não estou dizendo Voyager com R, utilizam a mesma placa do Cobra 148 FGTL DX+. Ponto. Com o tempo, esse rádio ele começou a ser comercializado no Dali Center, no Paraguai, e os caras copiaram o rádio, assim como copiaram o Superstar 3900, fazendo o Voyager VR 3900. Todo mundo que é um pouquinho mais antigo de rádio já sabe o que eu estou falando. Só que o pessoal do Dali Center, lá do Paraguai, eles não copiam rádio para fazer uma cópia barata e ruim, não. Eles melhoram. Então, quando você comprar um rádio com R no final, né, o Voyager, pode saber, é um rádio, entendeu, do Safad. Se você pegar a caixa aqui do equipamento, tá ali escrito o nome do proprietário da marca, que é do Dali Center no Paraguai, e os caras só comercializam coisa boa. Então, você está dizendo que todos os rádios da Voyager são melhores que os rádios da Voyager? Sim, sim. Os rádios da Voyager são originais Ranger, comercializados exclusivamente nos Estados Unidos. Você nunca vai achar um Voyager sendo comercializado nos Estados Unidos, porque o Voyager com R, ele está colado no Brasil, no Paraguai. Ele é feito para trabalhar e ser comercializado ali, naquela região, para o Brasil. O público-alvo é o Brasil. E esse rádio é bom pra cacete. E ele é um rádio que a origem dele começou lá no Cobra. É isso que eu quero que você entenda. O primeiro rádio que fez essa PCB, primeiro rádio a ter sido elaborada essa PCB e colocado no mercado foi a Cobra. Cobra 148 FGTL DX+.
Depois, quando chegou no Brasil, ele não chegou como Cobra, chegou como Voyager, porque a Ranger tinha pegado essa placa da Cobra. Só que o Safdie pegou também a placa e fez o Voyager e trouxe inovações. Colocou câmara de eco digital, original, primeiro original era analógico. São diferentes. Ah, Alemão, melhor ou pior? Diferente, é diferente. Você pega um Ala 8001, por exemplo, antigo, a câmara de eco ela era analógica, já existia digital, mas eles preferiam a analógica por questão de pegada de áudio. Tudo aqui, cara, tem um quê por trás, entendeu? Então não dá pra gente poder ficar explicando muito, senão o vídeo fica muito extenso. Mas você tá de frente com um rádio que é bom pra caramba, tá de frente com um rádio que tem uma qualidade muito boa, tem uns defeitinhos dele que todo rádio dá, mas pô, a gente vai comparar um rádio desse com outros equipamentos, até uma covardia. Pensa bem, olha isso aqui, olha os bancos de canais. Você tem ali, ó, A, B, C, D, E e F. Só de canais negativos, são 271 canais negativos. Aí você tem, se o seu rádio for um Voyage VR9000, você tem a banda D, né, que são os 40 canais originais. A banda D aqui seria na banda G. Aí tem G, H, I, J, K e L. 271 canais positivos. É canal para encardir. Então você tem, sabe, muita flexibilidade de frequências para poder aproveitar nesse rádio. Eu estou começando um rádio agora, então vou comprar um rádio desse? Calma, calma. Pensa bem, presta atenção. Antes de pensar em comprar um rádio desse, você tem que pensar como é que você vai resolver o problema da estacionária, se for no caminhão, se for no carro. Porque a maioria do pessoal compra antena bobinada. A antena bobinada tem ali seus 70 centímetros, 1 metro no máximo, 1,5 metro. Sendo que uma antena 1/4 de onda sem bobina tem 2,70 metros. Estou falando da Maria Mole. Então, uma Maria Mole, que não é uma antena seletiva. O que é uma antena seletiva? Tem que explicar tudo, né? Para você poder ficar inteirado. O que é uma antena seletiva? Você ajustou a estacionária da antena, vou ter que explicar o que é estacionária também. Você ajustou a estacionária da antena, você tem ali uns 35, 40 canais por um lado e 35, 40 canais para o outro, para você usufruir sem perder aí a boa relação de ondas estacionárias. No final do vídeo eu vou explicar o que é estacionária, tá bom? Prometo. Vai seguindo aí. Então, você pega e escolhe uma antena bobinada por questão de estética. Não, vou colocar uma anteninha bobinada, uma anteninha menorzinha, ajeitadinha, mas você esquece que se uma antena com 2,70 metros te dá no máximo um range aí de 35, 40 canais para um lado e para o outro de boa estacionária, não estou falando de ótimo, mas suportável, uma antena com 50 centímetros, ela não vai te dar uma relação tão boa de estacionária. Você vai acertar a estacionária numa frequência, 2, 3 canais abaixo, 2, 3 canais acima, você já não pode falar. Mas por que, Alemão? Porque é assim, a antena quanto menor, a antena mais seletiva ela é. O que é seletiva? É uma antena que escolhe o canal? Não, a antena que depois que você ajustou o canal, você não pode mudar o canal para um lado e para o outro. Aí eu te pergunto, o que adianta você ter um rádio com 536 canais se você não pode usar 5? Essa é a conta matemática que a gente tem que entender. O que é uma boa relação de ondas estacionárias? Não vou explicar no final, vou explicar agora. Você tem uma relação de ondas estacionárias igual a 1. Quer ver aqui, ó? Vamos te mostrar aqui, ó. Você tem... Deixa eu dar um zoom aqui de leve. Deixa eu apoiar aqui debaixo da câmera a tampinha dela. Tá aqui, ó. Tá bom. Ó, você tem aqui na parte de cima do visor 1, SWR, 2, 3, Cal e a pirâmide, ok? Embaixo você tem 1, 3, 5, 7, 9 mais 30. Esquece a escala de baixo. Esquece a escala do meio. Fica na primeira escala. Se você aciona o microfone com SWR aqui do painel, com esse botão aqui acionado, esse ponteirinho ele não pode balançar, ele tem que ficar ali, porque ali é a estacionária ideal. Por que, Alemão? Porque se o seu rádio tiver, por exemplo, 10 watts, você apertou, acionou o microfone, não balançou, é igual a 1. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Você vai acionar o microfone com 10 watts e estacionário igual a 1, você vai transmitir 100%. Você vai transmitir 10 watts. Agora, se ele tiver, vamos supor, entre o 1 e o 2, ele vai dar com 1,5 aqui. Se ele tiver com 1,5, sempre na escala superior, nunca na inferior, tá?
A escala de cima é a escala de estacionária. Se ele tiver com 1,5, mais ou menos 30% da sua transmissão já está comprometido. Como assim? Se você tem 10 watts transmitindo e ele vem aqui no 1,5, você vai estar retornando para o rádio mais ou menos uns 3 watts. Ele vai transmitir 7 e vai ter mais ou menos 3 de volta em cima da saída. E isso vai fazendo com que o seu tanque final venha a degradar muito mais rápido. Se você transmite com ela 2, metade da sua potência está retornando. Você está com 10 watts, metade da potência está retornando para o rádio. 5 watts sai, 5 watts volta e já começa a alterar a qualidade da sua transmissão. E altera mesmo, começa a ficar rasposo, fica esquisito, porque a coisa não é para fluir assim. Aí você tem aqui, ó, 2,5. Cara, 2,5 já queima muita saída de rádio. Se você passar de 3, já entra na escala do vermelho, que é a escala do como se fosse sem antena. Aí você vai queimar a saída em questão de segundos, entendeu? Então, o ideal é 1. Tá aqui, ó. O ideal tá aqui. É 1. Até aqui é suportável. Passou disso aqui, não é legal, porque você está na zona de risco. Olha, irmão, mas o vermelho não é depois do 3? É, ali depois do 3 é a certeza que vai dar merda. Entre 1,5 e 3, você vai danificando o tanque final. Você vai destruindo capacitores. Você vai alterando o seu transistor de saída, porque ele vai esquentando demais. Vai dar problema. Seu rádio começa a aquecer. E quando o leitor de estacionária não está funcionando, aí que você está ferrado mesmo, porque você não tem como ver se o rádio está 100%. Você está entendendo? Então, você tem um rádio com 536 canais, mas se a sua estacionária não tiver 1.1 aonde você estiver operando, é como se você não tivesse condição de modular. Então, qual que é a primeira saída que eu vou indicar para você? Se você vai operar com um rádio desse aqui, numa estação móvel, a primeira coisa que você tem que pensar é em comprar um acoplador. Mas por quê? Porque aí você pode modular em qualquer frequência. Chegou na frequência, você vai acoplar. Você põe aqui no modo estacionária. Aí você vai te mostrar aqui. Você vai colocar lá no 1 ali certinho com o acoplador. Aí você vai proteger o seu rádio. Não quer dizer que a sua transmissão vai ficar mil maravilhas, mas você vai proteger o seu rádio. Por que isso, alemão? Porque senão essa potência que você está irradiando, ela vai retornar para o rádio e vai danificar o rádio. Entendeu? E a função do acoplador é simplesmente proteger o rádio. Ele não vai resolver o problema da transmissão. Se você tiver a sua antena cortada, ajustada para o canal 60, mesmo com o acoplador, se você for operar no canal 10, ele não vai ter o rendimento que vai ter no canal 60, porque lá está 100% ajustado, no canal 10 não está. O que vai acontecer é proteger seu rádio de você não queimar ele, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você vai comprar um rádio com 536 canais pensando em utilizar uma antena bobinada, lembra disso, tá bom? Uma outra coisa, eu não indico rádio assim para quem está começando, porque o acoplador, da mesma forma que ele protege o rádio, ele pode queimar o rádio. Se tiver algum mau contato na linha, se tiver algum tipo de conector frouxo e você ficar forçando, você vai ficar brincando com a estacionária aqui. Cara, isso é uma coisa que não se brinca. Uma leve folga no capacitor variável já dá problema aí de curto, você pode queimar a saída. Então assim, se você vai começar com rádio, olha, eu tô falando para quem vai começar, tá? Você vai começar com rádio com tantos canais, pensa num Aquário RP80. Usa ele original com 80 canais, se cria nele primeiro, entendeu? Para você conseguir aí ter mais experiência. Depois que você tiver experiência com rádio, com transmissão, aí você bota qualquer coisa, bota a banda corrida. Tem até acoplador automático para esses rádios mais caros, entendeu? Mas se você for comprar um rádio desse aqui, pensa assim, vou comprar quando eu tiver mais experiência, entendeu? Vou comprar quando eu tiver mais know-how, porque aí eu vou poder utilizar as coisas, eu vou saber perguntar, eu vou conhecer o vocabulário dos componentes. Se eu fizer alguma cagada aqui, eu vou conseguir consertar. E além do que esse rádio não é homologado, então você pode ter um problema com fiscalização. E eles não querem saber se você sabe, se você não sabe. Se está publicado, a obrigação do usuário é estar por dentro, tá bom? Então, ó, vou começar o serviço no equipamento. Primeira coisa que eu tive que fazer aqui foi acerto de VCO.
O reparo foi feito completo. O rádio estava com VCO muito louco. E eu vou começar aqui com as modificações. Daqui a pouco eu trago para vocês mostrando como que ficou o resultado final aí desse Voyager VR158 RGTL da Xuxa. A situação da placa tá bem sujinha, né? Olha a diferença. E é assim na placa toda. Gostaria de mostrar o que eu encontrei aqui. Primeiro eu vou mapear com você o que são esses pontos pretos. Você tem que entender que é o seguinte: a energia, quando você liga o rádio, você virou o botão, a energia ela vem daqui, vai lá no botão, aí quando você liga o botão, ele fecha o contato para essa trilha aqui, que vai para o regulador de tensão, ok? Então cada um pontinho preto desse que você está vendo aqui é um curto. Você vai falar assim, como assim? Isso aqui é um curto, isso aqui é um curto, isso aqui é um curto, esse é um curto, aqui é um curto e aqui um curto. O que a minha experiência fala? Primeiro que esse rádio ele foi mexido e passou por alguma intervenção, entre aspas, técnica e fechou curto. Então, essa trilha, ela é assim mais fraquinha justamente por conta da proteção aqui da entrada do equipamento. Muita gente não sabe como que é um projeto PCB, mas tem essa vantagem de ter aí uma trilha mais frágil para proteger a entrada. Então, você pode ver que essa terceira trilha aqui, ó, ela é diferente das demais. Então, as três trilhas aqui são bem fraquinhas, justamente para poder romper em caso de algum curto. Então, tinha algum curto. Aí a pessoa continuou mexendo e deve ter soldado aqui em cima. Então, o que aconteceu? Fechou algum curto aqui também. Aqui foram três, né? São três situações diferentes. A pessoa deve ter feito o jumper aqui também, né? Passado direto. Feito isso, a pessoa deve ter continuado mexendo no rádio. Aí o que aconteceu? Como o jumper aqui deve ter ficado mais reforçado, deve ter sido feito com fio, aí a pessoa ligou o rádio de novo, aí o curto já não se deu nessa trilha, porque aqui já tinha um reforço. O curto se deu na continuação dela. Então você vê que várias situações de curto, até a pessoa descobrir qual que era o defeito do rádio. Aí ela aproveitou e fez um jumper aqui com fios, tá vendo? Ela aproveitou desde aqui da entrada do rádio até o regulador de tensão. O que quer dizer isso, Leão? Quer dizer que a pessoa que mexeu no rádio não tem experiência, então não tomou os devidos cuidados e o rádio estava em curto e ela foi forçando. Tá bom, quando destrói alguma trilha assim, beleza, a gente consegue descobrir onde é que está o problema. Normalmente, quem tem mais experiência já sabe onde é que está o defeito, vai lá, conserta o defeito, refaz a trilha e o rádio volta a funcionar de boa. Mas quem não conhece o rádio, não conhece de eletrônica, não sabe onde é que está o defeito, e a pessoa tem que procurar o defeito e tem que energizar a placa. Então, primeiro ela tem que fazer um exercício de verificação de componentes com o rádio desligado. Verificar se queimou, se alterou o valor. Não é para qualquer um, né, pessoal? Então, tá ali aquele pedacinho feio da placa, mas é só isso. E um detalhe interessante também que vale a pena a gente ressaltar aqui é que o VCO com oscilação de problema é mau contato no conector dele e um capacitor aberto justamente por conta de alguns curtos que aconteceram aqui. Estragou o isolamento do capacitor, eu tive que trocar. E um diodo Zener também, que estava aberto, baixando bastante a tensão em cima do circuito. Feito isso, a gente vai começar com o serviço agora. Pronto, os escotes já estão substituídos. Outra coisa, a recepção fica super macia. Fiz uma alteração aqui no RF Gain do equipamento. Ele vai propiciar que você possa utilizar ele de 0 a 10. Como assim? Normalmente, quando você vai fechar um pouco o RF Gain para poder tirar o excesso de QRM, ele para de funcionar logo no início, né? Vamos supor que esteja aqui, ó, fechado. Então você chegou aqui, ele para de funcionar. Dessa forma, ele vai atuar de 0 a 10 completamente. A placa de circuito já está limpa e agora eu vou invernizar. Aqui você nota quando a situação fica perfeita e a PCB fica igual um espelho, totalmente protegida de poeira e umidade. Explicar uma coisa aqui interessante, vai ser bom você se atentar a isso. A você que tem 158, 9900 ou até o Superstar que tem um display azul. É o seguinte, esse equipamento ele demora um tempo para poder aquecer. Ele tem, para quem não sabe,
3 bobinas a mais no modo SSB e um cristal a mais também. Então é o seguinte, quando você ligar o rádio, esse rádio está ligado há 2h30. Quando eu liguei o rádio, estava marcando aqui 27.205.2, já está bit 0. No modo USB estava 27.205.1, vamos ver. E no LSB continua ponto 1, estava 27.205.2, vamos ver. Ah lá, acertou. Ele só manteve a frequência estável no modo USB, só para a gente ter uma noção aí. Todo rádio analógico faz isso, digital também. A diferença é que o display ele busca a alimentação de uma forma diferenciada. Se eu alterar o ponto de alimentação desse frequencímetro, ele vai dar diferença aqui no modo de apresentar a frequência. Esse aquecimento, essa diferença vai ser menos perceptível aqui no bit 0 do que no rádio original, por exemplo. Só que nesse caso, como o rádio está todo afinadinho, tudo bonitinho, eu estou com ele aquecido para poder fazer o ajuste final, tanto de frequência, de carrier, de TX, RX, tudo, offset, acertar tudo, de um modo que ele aquecido você possa ter segurança. Por que isso? Imagina um veículo a álcool e você tentando fazer manobras ou exigindo mais do motor com um veículo frio. Você pisa, mas o carro não vai. A mesma coisa aqui. Ele frio, ele deriva um pouco a frequência. Então quando o equipamento ele chega na temperatura adequada dele, tudo fica estável. Então se você chegar numa frequência, por exemplo, lá no canal negativo, imagina que você esteja aqui. Aí você está conversando com o pessoal aqui, nesse ponto, nessa frequência, tudo do jeito que está aqui. Se você sair para tomar um banho, jantar e depois você voltar, ele vai estar na mesma frequência. Ele não vai estar, por exemplo, aqui, sacou? Agora, se você liga o rádio e deixa ele numa condição fria, numa frequência, e você tem que ir modulando ou sair para fazer alguma coisa, quando você chegar, possivelmente você vai escutar alguém falando pelo nariz fora de frequência. Justamente porque ele aqueceu, ele dilatou, ou se tiver num ambiente frio, no ar-condicionado, com a temperatura muito abaixo da atual, aqui no Shaq agora está 25,1 graus, então se por acaso eu ligar aqui o ar-condicionado e colocar aqui 16 graus, ele vai derivar de forma contrária, ele vai descer frequência. Então isso é normal para o rádio analógico, é você que tem que aprender a lidar com ele. Ligou o rádio de primeira, você pode modular, tranquilo. Agora, se você estiver no modo SSB, tenha certeza que nos primeiros 15 minutos, meia hora, ele vai alterar um pouquinho a frequência, ele vai escorregar para um lado ou para o outro, dependendo da temperatura do lugar. Nós, seres humanos, a gente altera o nosso humor de acordo com a temperatura, imagina um equipamento eletrônico. Vou fazer então a verificação aqui para ver se o rádio está na frequência. Você vai comparar aqui e lá embaixo, tá vendo? Deixa eu afastar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Acender a luz ambiente aqui para melhorar a visibilidade. Então vamos lá, primeiro no modo LSB, perfeitinho, de novo, perfeito. Agora modo USB, de novo, reset, perfeito. Agora modo amplitude modulada. Mais uma vez, 100%. Vamos ver como é que está a demodulação desse equipamento. Ele ficou bem parrudo. Olá, alô, 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 testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ele está socando com força mesmo, potência. Você vai perceber que o áudio dele ficou muito caceteiro. E eu achei interessante que tanto a portadora quanto o áudio estão no mesmo patamar. Normalmente o áudio supera a portadora. Nesse caso o negócio está junto, tá muito bom. Você vai ver isso na hora que eu te mostrar a alimentação na fonte. Dá uma sacada se esse equipamento tem espúrios. Espera aí. Vamos lá embaixo então. Dígito 20, banda A. Espera aí. Eu tenho que acertar a posição da câmera aqui, espera aí. Isso, colocar um pouquinho de lado para poder acessar o gerador. Então vamos lá, 24.505, fazer um diretão aqui, hein? Banda B, 24.955, banda C, 25.405, banda D, 25.855, banda E, 26.305, banda F, 26.755, agora High
banda G, que seriam os 40 canais primeiros, 27.205, banda H 27.655, banda I 28.105, banda J 28.555, banda K 29.005 e banda L 29.455, é 455, é 455. Equipamento sem espúrios. Cara, um 158 sem espúrios é raro. É raro. Seu rádio não tinha espúrios quando chegou e continua não tendo espúrios. Aí, conferir agora no modo amplitude modulada. Perfeito. Vou fazer a medição aqui de tensões. Deixa eu colocar esse instrumento um pouquinho para cá. Tem a mangueira aqui, né? Do meu ESD. Então vamos lá então. Primeiro no excitador. Tá ótimo. Agora primeiro transistor. Espera aí. Ótimo, tá baixo. E segundo transistor aqui. Aí tudo abaixo, equipamento trabalhando folgado. Esse equipamento ele tá automatizado, mas tá um chuá. Tem que ver a modulação dele. Há mais ou menos um mês, um colega meu, Washington, ele me perguntou por que a leitura de um watímetro analógico é diferente da leitura de um watímetro digital. Para quem não sabe, o analógico tem que vencer a inércia. Como assim? Quando você olha para um instrumento de ponteiro, como esse aqui, deixa eu tirar a mangueirinha aqui fora. Quando você olha para esse instrumento aqui, você vê ponteiros. Então você nunca vai ver esse ponteiro vencendo a inércia na mesma velocidade que esse instrumento que não tem nada para vencer. Ele só faz leitura. Então aqui você tem a potência real. No watímetro de ponteiro, você não consegue ter a potência real e em tempo real, porque o ponteiro não consegue deflexionar na velocidade que você fala, entendeu? E simplesmente isso, a gente não pode inventar as coisas, isso é só uma realidade. Então vamos lá. Potência e amplitude modulada está com 13.9, então vamos deixar essa potência com 15. Espera aí. watts de potência, ok? Vamos ver então agora com quantos watts ele vai ficar de pico. Alô testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 60 watts de pico. Alô, alô teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Show de bola. Agora no modo SSB, alô, alô testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alô teste, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Variando de 56 a 60. Alô, alô testando, 1, 2, 3, 4. Perfeito, o rádio ficou muito bom. Sempre que você tiver dúvida do seu instrumento, a única certeza que você pode ter do seu instrumento, se ele for um instrumento analógico de ponteiro, é a portadora. Quando você fala ao microfone, você só tem como estimar a potência real do seu equipamento se você tiver um instrumento digital. Fora isso, qualquer medida que você tiver de um instrumento analógico, ela vai estar aquém, porque o analógico não consegue acompanhar o digital. É a mesma coisa que você comparar um ônibus urbano com a Ferrari, não tem condição. Vamos na sacada então no consumo. Primeira amplitude modulada, uma ponderada no consumo, olha que delícia. Consumo mínimo, alô, alô testando, 1, 2, 3, 4. Temos 5 amperes, alô, alô teste com um pouco mais de 6 amperes, quase 7 amperes de pico. É claro que esse consumo ele é um pouco superior ao que a gente está vendo, porque a gente esbarra aqui também com um consumo que tem que vencer a inércia do ponteiro enquanto eu falo, tá vendo? Então é claro que um leitor digital ele é bem mais preciso que esse analógico, mas dá para ilustrar. 5 amperes de portadora com quase 8 amperes de pico. Vamos lá então, SSB, olá frequência, alô, alô testando. Esse rádio está com consumo de 10 amperes máximo, ótimo. Consumo baixo, uma potência muito boa.
Olha a quantidade de áudio. Alô, alô, teste. Dá nem para brincar. O rádio ficou com áudio muito forte. Eco tipo locutor. A placa de eco foi alterada justamente para você ter uma pegada de áudio. E qual que é dessa pegada? Você vai estar com áudio. Se você não quiser a câmara de eco, você vai desligar. Não tem problema. Agora, se você quiser modular com eco, o ajuste do eco tipo locutor, ele vai ficar aqui, ó. O botão de fora nessa posição em cima do E e botão de dentro nessa posição em cima do E, tá vendo lá? Ecotone, tá vendo? Ó? E e E, tá bom? Não se esqueça dessa configuração. Aí você vai ver que a configuração do eco tipo locutor fica exatamente dessa forma, tá vendo? Então quem te escutar, vai te escutar exatamente como um locutor de rádio AM narrando aí um jogo de futebol. Então para não ter microfonia, o que você vai fazer? Você vai desligar o talkback, né, que é escutar a sua voz aqui no próprio equipamento, e você que está usufruindo aqui de uma potência maior, do áudio mais forte, você vai abrir o ganho de microfone e vai poder usufruir 100% do seu equipamento, utilizando aí o eco tipo locutor e as configurações que a gente injetou aqui na placa de circuito. Vamos ver como é que ficou a transmissão dele. Para que você entenda como que é a transmissão de amplitude modulada, muita gente não sabe e muita gente não tem ideia. Então hoje você vai ver como que se dá essa transmissão. Primeiro eu vou te mostrar low sideband. Alô, alô, teste 1, 2, 3, 4. Você vai ver a marcação de áudio na metade esquerda da sua tela, tá vendo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou para upside band. Ele vai marcar o lado direito da tela e vai parar de marcar o lado esquerdo. Por quê? Porque do lado direito da tela você está em USB, utilizando ali o equipamento com 3K de largura de banda. Vou voltar agora para LSB, você vai ver o lado esquerdo da tela. Então agora eu volto para USB, você vê o lado direito da tela. E agora eu vou colocar em amplitude modulada. A amplitude modulada está no meio, marcando no meio. Olha que legal. E do que é feita a amplitude modulada? Vamos forçar a barra aqui que eu vou te mostrar. Primeiro LSB. Agora USB. E a junção de USB com LSB você tem a amplitude modulada e a construção dessa transmissão. Viu que legal? A construção, a união de LSB e USB se dá a transmissão em AM. Então de novo LSB marcando a tela do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, alô teste. Agora USB marcando o lado direito da tela. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E no centro você tem a portadora de amplitude modulada, que é a junção de uma coisa com a outra. É muito legal. A radiocomunicação ela é realmente uma área muito boa, uma área fantástica. Meu querido, seu equipamento está pronto. Tenho certeza que vai me representar aonde você estiver. Tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. Vai fazer muitos contatos, muitos amigos. Esse rádio ficou muito equilibrado, eu gostei muito do resultado. Precisando de alguma coisa, entre em contato. Meu telefone está aqui na parte superior da tela. Envie uma mensagem via WhatsApp. Será um prazer atender vocês, tá ok? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.